Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando, então, a nossa live de hoje da Comprema, né? Vamos, conforme nosso banner aqui abaixo, vamos falar sobre legislação para a preservação da Mata Atlântica. Então, eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição para auxiliar, né, o entendimento. Eu tenho cabelos e barba escura, usando uma camisa amarela, e temos com a gente o professor João de Deus Medeiros, né? Então, para quem não nos conhece ainda, nós somos da Comprema, Associação de Conscientização para a Preservação do Meio Ambiente. A associação surgiu de mais ou menos um ano de conversas com pessoas que tinham ideais comuns nessa área de preservação ambiental, e fomos chegando ao entendimento de que nós precisaríamos fazer mais, além na intenção de defender o meio ambiente, de conscientizar o público em geral para a preservação. Então, surgiu a nossa associação, e nós estamos com as lives tentando difundir um pouco mais um conhecimento relevante e de qualidade sobre os temas na área ambiental. E, para não tomar mais tempo, eu vou passar a palavra para o professor João de Deus, para ele fazer a apresentação dele e a gente começar a conversar sobre o tema. João, a palavra é sua. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Queria agradecer o convite, Daniel e Patrícia, né, que estão à frente da Comprema, e fazer um breve parêntese aqui, Daniel. É extremamente relevante e importante, né, essa iniciativa de vocês. Nós realmente precisamos estimular essa renovação em termos de representação e organização da sociedade civil para a proteção do meio ambiente. Nós tivemos no Brasil um período em que houve uma profusão de associações, de entidades de proteção ambiental, e isso foi bastante positivo, né? Nós tivemos, basicamente, a partir da década de 80, uma evolução bastante significativa, não só no conjunto do ordenamento jurídico de proteção ambiental do Brasil, mas também uma série de avanços em termos de aprimoramento de instrumentos e de criação de espaços efetivos de proteção, e tudo isso sob um guarda-chuva maior da Lei 6938, que é de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E eu queria iniciar, apesar do nosso assunto, do tema da live ser Mata Atlântica, eu começo chamando a atenção dessa lei da 6938 de 1981, porque essa foi a lei que instituiu no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente. E é extremamente importante nesse momento nós chamarmos a atenção para esse detalhe. O Brasil é um país que tem uma política nacional de meio ambiente definida por uma lei federal. Qual é o significado disso? A política nacional de meio ambiente não é uma política que possa estar ao sabor dos ventos dos governantes do momento. A política é definida por lei. Então, quem assume qualquer cargo no executivo ou no poder legislativo, eles, por força de determinação também constitucional, eles são obrigados a observar, a seguir o princípio da legalidade. Então, é bom também a gente chamar atenção a isso, né? Porque para quem está na administração pública, a ilegalidade não é uma opção. Ela pode ser para o cidadão comum, e ele corre o risco, né? Agora, para a administração pública, seguir a lei
é o único caminho. E nós estamos, no momento atual, vivenciando uma crise muito aguda com relação a uma série de ameaças, né, que estão se concretizando sobre tudo que foi construído ao longo desses últimos anos, desde a aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e é importante que a sociedade tome conhecimento disso, entenda, né, reflita sobre o que isso significa e possa, a partir dessa compreensão, também se organizar e reagir. E aí, por isso é que eu te falo, eu acho que assim, o ativismo na área ambiental é extremamente relevante e, mais do que nunca, se mostra extremamente necessário para que a gente possa criar essa resistência a essas ameaças que hoje estão pairando sobre todo o sistema de meio ambiente do Brasil. Então, a criação de novas entidades, a mobilização de jovens, né, para que possam começar a atuar de maneira mais efetiva, né, na defesa da causa ambiental, é algo que nós estamos precisando com a urgência máxima, né? E esse é outro problema que eu tenho, assim, a gente tem presenciado, né, ao longo do tempo, que é um problema sério, é essa dificuldade de renovação, Daniel, desses quadros no movimento ambientalista, né? Então, hoje, se você faz uma reunião de ambientalista, a maioria está na faixa dos 60 para cima, o que é preocupante, né? Então, nós precisamos muito, né, dessa renovação, desse ativismo dos jovens, né, injetar essa garra, né, que é típica da juventude, para poder fazer frente a todo esse quadro, né, que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, que é um quadro assim bastante sério de ameaças, né, em todos os aspectos, né, mas particularmente com relação à política ambiental. Falando sobre a Lei da Mata Atlântica, acho que talvez fosse interessante primeiro nós procurarmos fazer uma contextualização um pouco mais precisa, né? A Mata Atlântica, ela compreende um espaço territorial que originalmente cobria cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira, né? Então, esse nome Mata Atlântica, né, decorre exatamente dessa confluência do contato do ambiente terrestre com seus variados ecossistemas com o ambiente litorâneo, né, com a costa atlântica propriamente. Então, é todo um conjunto de ecossistemas que evoluiu ao longo dos anos sob a influência, né, dessa umidade do Oceano Atlântico, sob a incidência de ventos, a incidência da radiação solar nas áreas, né, de restinga mais próximas da linha de praia, a própria dinâmica, né, dessa zona costeira com ambientes que sofrem constantemente erosão marinha, que prendem, né, braços de mar formando lagoas. Então, nós temos a Mata Atlântica como um ambiente extremamente diverso, né, por conta dessa gênese, dessa origem muito dinâmica. E não é à toa que a Mata Atlântica é tida como um dos ambientes mais diversos do planeta, né? Se nós considerarmos o grau de biodiversidade que está concentrado no ambiente da Mata Atlântica, esse é um dos ambientes mais diversos, né? Um hotspot, ou um desses espaços vermelhos, né? Quentes, de biodiversidade em todo o planeta. Mas nós temos também um outro dado, né, histórico bastante correlacionado com essa condição, né, que é o fato de nós termos todo o avanço da colonização sendo feita prioritariamente, né, sob a faixa litorânea. Então, desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus, a ocupação foi se dando gradativamente do litoral para o interior. Então, obviamente que toda essa faixa da Mata Atlântica foi a faixa que sofreu, ao longo desses 5 séculos, o maior impacto das atividades humanas, né? E não é por outra razão que a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais perdeu
da sua área original. Hoje nós temos, dessa área original de 1.300.000 quilômetros quadrados, restou pouco mais de 10% de remanescentes. Em outras palavras, o nosso modelo de desenvolvimento e de ocupação do território promoveu a conversão de praticamente 90% desse ambiente natural que nós chamamos genericamente de Mata Atlântica. E aí uma ocupação e uso de recursos, que ao longo da história foi capaz até de caracterizar ciclos econômicos importantes, mas que gerou um processo de degradação sem precedentes em qualquer outro bioma brasileiro. E aí, se nós analisarmos sobre esse aspecto histórico, a própria designação do nosso país, Brasil, vem da vinculação com a exploração de uma árvore endêmica, da Mata Atlântica, que é o pau-brasil, e que até agora recentemente, foi descoberto um indivíduo que provavelmente já estava aqui na época do descobrimento. Mais velho do que o próprio país, né, João? Mais velho do que o próprio país, e que é uma testemunha viva, desse processo de degradação. O pau-brasil talvez seja o primeiro grande exemplo, Daniel, desse modelo de exploração irracional. Os portugueses, logo identificando o interesse pela madeira do pau-brasil, promoveram uma verdadeira rapina, e praticamente levaram essa espécie à extinção em questão de algumas poucas décadas. Hoje, o que nós temos de remanescentes, como esse lá no sul da Bahia, onde foi encontrado esse pau-brasil antigo, que é o maior que a gente tem registro atualmente, essas áreas onde você ainda tem essas populações naturais são áreas extremamente restritas, de dimensões já bastante pequenas. E esse é um outro aspecto que está intrinsecamente ligado à Mata Atlântica. O fato da gente ter alterado muito significa que o que sobrou está confinado a pequenos remanescentes, muitas vezes completamente isolados. Então, aquela extensa formação de ecossistemas interligados que nós tínhamos originalmente, hoje ficou reduzido ao que a gente poderia chamar de um imenso arquipélago de pequenas ilhotas de vegetação, que são esses remanescentes que, na maioria das vezes, têm dimensões muito pequenas e, invariavelmente, separados um do outro, por áreas de lavouras, por rodovias, por cidades, e muitas vezes fazendo com que a própria capacidade de conectividade entre esses remanescentes já esteja altamente comprometida. Então, quando nós falamos hoje em conservação da Mata Atlântica, é importante destacar que, frente a essa situação, a esse quadro concreto que nós temos hoje, simplesmente garantir o que sobrou seria insuficiente para nós pensarmos em conservação da Mata Atlântica no longo prazo. Mesmo se nós parássemos todas as atividades hoje, muitas espécies que ainda não foram extintas acabariam se extinguindo em função desse isolamento a que elas estão hoje submetidas. Então, quando a gente fala também em conservação e preservação da Mata Atlântica, por conta desse quadro, inexoravelmente, nós precisamos também lembrar que isso só é possível com ações concretas de recuperação de parte do que foi destruído. E aí gerando um mínimo de conectividade para que, pelo menos, esse potencial representado por essa reserva genética que sobrou, ela possa ainda fluir e dar sequência aos processos evolutivos característicos dessas espécies e desses ecossistemas, fazendo com que nós tenhamos alguma perspectiva de futuro para a Mata Atlântica. Então, hoje, a Mata Atlântica, ela necessariamente tem que ser pensada no âmbito das políticas públicas como um ambiente que precisa, sim, de uma intervenção muito direta e objetiva
da atividade humana, agora num sentido contrário, né? Não dar sequência a esse processo de destruição que foi o que caracterizou o nosso modo de atuação com a Mata Atlântica nesses últimos 500 anos. Mas fazer o contrário agora, né? Lembrar que agora nós precisamos reduzir um pouco esse impacto, recuperando alguns desses espaços e fazendo com que esse grau absurdo de isolamento a que estão submetidos os remanescentes que nós temos hoje possam novamente ter alguma possibilidade de fluxo gênico, alguma possibilidade de conectividade, para que esse risco de extinção seja atenuado, seja reduzido. Infelizmente, na prática, né, isso ainda está muito distante, né? O próprio dado sobre o desmatamento na Mata Atlântica, é óbvio que ele vem se reduzindo, né, até porque tem sobrado tão pouco, mas ele ainda continua, né? O último levantamento que nós temos, né, que se refere ao comparativo do que tinha em 2018 e 2019, nesse período 2018-2019, no contexto geral, nós perdemos quase 30% do que havia, desse pouco, né, que havia restado de Mata Atlântica, 30% foi perdido em um ano. Então, esse é um quadro extremamente preocupante, porque, como sobrou tão pouco, se nós não alterarmos essa dinâmica, rapidamente não vai ter mais nada, né? Então, a conservação da Mata Atlântica hoje é um imperativo, né? Ele é absolutamente necessário, mas ainda é um grande desafio, porque na prática nós ainda continuamos assistindo um quadro de devastação. Os números, infelizmente, nos mostram isso de maneira bem objetiva. Sim. E uma questão que às vezes não o grande público, né, que vê esses dados sem um acompanhamento mais atento, muitas vezes essa perda, né, ou como você fala, você frisou bem, a questão de preservar esses remanescentes da Mata Atlântica, não é só pelo fato de se mantê-la para reserva, simplesmente, mas tem muitas pesquisas, tem espécies dentro da Mata Atlântica, né, das áreas que ainda restaram, que não são muito conhecidas e que podem ter potenciais efeitos como medicamentos, funções que não se conhecem ainda, né? E se a gente não conseguir segurar isso, preservar isso, né, vai se perder sem nunca ser conhecido, né? Sim, e isso nos remete até a uma análise um pouco crítica, né, de um lema, né, que é muito repetido, que é esse de que é preciso conhecer para conservar. Na Mata Atlântica, nós temos que pensar de maneira diferente. É preciso preservar para conhecer, porque a Mata Atlântica, apesar da destruição enorme que sofreu, é um ambiente tão diverso, Daniel, que ainda todos os anos nós temos registros de espécies novas sendo feitos, né? Não é como o pau-brasil descobriu e disse, não, espécies novas mesmo, espécies que não eram conhecidas da ciência e que passam a ser descritas, né? Espécies que ocorrem na Mata Atlântica. Então, isso é algo assim fantástico, né? E eu estou falando de espécies de animais, de plantas, mas de outros grupos menos conhecidos, como fungos, por exemplo, né, que começa a ter um esforço de pesquisa maior agora. É impressionante a quantidade de novas espécies que têm surgido, né? E o grande desafio, né, está em realmente garantir a manutenção desses remanescentes para que, pelo menos, a gente tenha tempo de fazer esse tipo de investimento, né, no conhecimento e para que a sociedade possa conhecer. Aí, como você até lembrou, né, eventualmente, até mesmo pensando, né, nessa via mais utilitarista, muitas dessas espécies desconhecidas, uma vez descritas,
podem apresentar um potencial de grande interesse até para atividades humanas, e muito disso a gente tem, ao longo da história da Mata Atlântica, né, foi extinto, se perdeu, sem ao menos se conhecer. Então, hoje, na Mata Atlântica, nós precisamos ter muito claro que é impossível você querer condicionar a conservação ao conhecimento. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que garantir a conservação do que sobrou, até para que a gente tenha alguma possibilidade de conhecer essa diversidade rica, né, que a Mata Atlântica apresenta. Um outro ponto também, né, que é bem preocupante, assim, como eu falei, é muito comum, todos os anos, a gente está recebendo, né, a boa notícia da descrição de novas espécies na Mata Atlântica. O problema, em geral, é que a maioria dessas espécies já são descritas e, ao serem descritas, já são indicadas como espécies altamente ameaçadas, né? Então, esse grau absurdo, né, de fragmentação leva também a esse outro aspecto, né? Normalmente, essas espécies que estão sendo descritas, em geral, são espécies mais raras, de ocorrência mais restrita. E, normalmente, quando se faz a descrição de uma nova espécie, analisando o contexto, você já tem uma série de fatores de ameaça que colocam essa nova espécie já sendo descrita e já elencada como uma espécie altamente ameaçada de extinção, né? Bom, sobre a proteção específica da Mata Atlântica, como é que nós trabalhamos essa proteção? Nós tivemos aqui no Brasil algumas regras de proteção da vegetação estabelecidas já desde a década de 30, né? Muito comentado, o Código Florestal de 1934, que foi um código que até trouxe algumas previsões com relação à conservação da vegetação. Esse código ele trazia previsões para a preservação da vegetação no país inteiro, não era uma norma especial para a Mata Atlântica. Mas é obviamente que, como era para todo o país, a Mata Atlântica também receberia essa proteção. No entanto, o Código Florestal de 34, ele era um código muito com uma conotação muito privatista, né, e uma conotação muito utilitarista, e ele pouco significou em termos de proteção da vegetação brasileira. Mas, nesse mesmo período, nesse mesmo ano de 34, saiu um outro decreto que ficou conhecido como Código de Águas. Esse Código de Águas, ele sim trouxe um elemento de proteção interessante, que foi a previsão da manutenção daquelas áreas reservadas ao longo de cursos d'água. Então, o Código de 34 foi o primeiro instrumento que nós tivemos que, pelo menos, previa que a vegetação ao longo dos rios teria que ter uma faixa reservada na época, né? Em 34, essa faixa era de 15 metros. E se isso tivesse sido observado, Daniel, boa parte desse risco que nós temos hoje por conta da fragmentação teria sido atenuado, né? Porque pelo menos nós temos os rios funcionando como corredores ecológicos, né? Exatamente. O problema é que, veja, mesmo sendo uma norma da década de 30, né, num período em que ainda, principalmente o avanço, né, sobre os outros biomas ainda não era tão intenso quanto hoje, né, boa parte dessa vegetação, se tivesse sido mantida, nós teríamos hoje um cenário bem mais favorável, tanto para a conservação do recurso hídrico, né, ter água em quantidade e qualidade para abastecer as cidades, a agricultura, como também Sim. para a conservação da biodiversidade, porque, como eu falei, se você tivesse todo o rio com uma faixa de 15 metros de vegetação ao longo de suas margens, obviamente esses rios passam a funcionar também como corredores de biodiversidade. Depois, em 1965, nós tivemos uma aprovação de um novo Código Florestal, que foi a revisão daquele decreto de 34,
E foi exatamente a partir desse novo Código Florestal de 1965 que nós tivemos a instituição no ordenamento jurídico dessas duas figuras que até hoje a gente utiliza muito, que são extremamente importantes em termos de conservação, que é a área de preservação permanente, APP, e a reserva legal, que é um espaço proporcional, né, ao tamanho da propriedade rural nos diferentes biomas. Mas a área de preservação permanente, ela é válida desde 65, tanto para a área urbana quanto para a área rural, e com o novo Código de 65, essas áreas de preservação permanente, elas tiveram uma tipificação ampliada. Deixou de ser só margem de rio, como previa o Código de Águas. Foi a partir de 65 que nós passamos a ter também definido como área de preservação permanente outras situações, como áreas de inclinação mais acentuada, né? E aí a justificativa é que a vegetação nessas áreas previa erosão, né? Diminuía, portanto, o risco de desastres, né? Principalmente em áreas já ocupadas por conta de deslizamentos e movimentos de massa, né? Que infelizmente ainda é um problema crônico em várias cidades da Mata Atlântica, né? Principalmente essas cidades em regiões de topografia mais acidentada. Então, as áreas de relevo que têm inclinação de 45 graus ou maior, o que é uma inclinação absurdamente alta, né? Mas essas áreas, em tese, seriam áreas de preservação permanente. O topo de morro também passa a ser APP a partir de 65. As áreas de restinga e de manguezais, associando a vegetação fixadora de dunas ou vegetação estabilizadora de mangues. Então, houve uma ampliação nesse quadro de áreas de preservação permanente. Mas, nesse particular, até tem um dado interessante, que o novo Código de 65, ele trazia uma previsão inicial até menor do que a do Código de 34. Como eu te falei, o Código de 34 estabelecia aquela faixa mínima de 15 metros ao longo dos rios. A versão inicial do Código de 65, ele previa para os rios mais estreitos, rios com até 10 metros de largura, uma APP de 5 metros. Então, ele reduziu o grau de proteção que nós já tínhamos desde a década de 30. E aí há uma particularidade interessante que, na década de 80, Santa Catarina vivenciou um período de enchentes catastróficas, né? E aí nós tivemos um quadro, principalmente na região do Vale do Itajaí, Alto Vale, na região do Planalto Norte, cidades que ficaram semanas inundadas, né? E isso gerou uma comoção nacional. E aí, na época, um deputado aqui de Santa Catarina, que faleceu agora recentemente, o Artemir Werner, ele apresentou um projeto de lei alterando esse dispositivo do Código de 65 e passando essa faixa mínima de proteção dos cursos d'água para 30 metros. Então, é importante aqui lembrar, né, essa faixa de 30 metros, ela não é a previsão original do novo Código de 65. Ela já foi uma alteração. E a previsão original, ela era inferior, inclusive, aos 15 metros de 34. E a justificativa utilizada na época pelo Artemir Werner foi de que 5 metros era insuficiente para garantir uma proteção, e veja, uma proteção principalmente para as próprias comunidades humanas, as ocupações humanas, né? Porque o grande prejuízo econômico e perda de vidas que nós tivemos, né, com as enchentes na região do Alto Vale, anteriormente também com aquela grande enchente de Tubarão, eles avaliarem nessa perspectiva. É preciso que você tenha uma faixa tampão maior em que essa ocupação seja coibida, exatamente para garantir uma proteção maior. Porque, obviamente, que os desastres acontecem quando áreas vulneráveis estão ocupadas. Se as áreas não estão ocupadas, não tem problema. Você tem uma enchente, a enchente vai ocupar a vegetação, depois volta ao período hidrológico normal
baixou o rio e não aconteceu nada. Agora, se você tem aquilo ocupado, o que era apenas um evento extremo vira um desastre, né? Exato. Mas, enfim, nós tivemos, a partir disso, né, dessa ampliação dos 30 metros depois, Daniel, ao longo das décadas seguintes, e como eu falei, principalmente a partir da década depois de 90, com a ampliação dos instrumentos de proteção, uma pressão cada vez maior para voltar a reduzir os instrumentos de proteção gerais que o novo Código Florestal estabelecia, né? Isso acabou redundando numa série de projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional para eliminar esse grau de proteção conferida, principalmente para a PP e reserva legal. E aí, para resumir, isso acabou culminando, né, com um processo de revisão legislativa que foi bastante longo no Congresso Nacional. Sim. E culminou com a aprovação da Lei 12.651 de 2012, que é a chamada Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né? Essa lei, de certa forma, manteve a figura de APP, né, com algumas alterações, manteve a reserva legal, mas também é importante frisar para vocês que essa manutenção se deu, né, a partir do resgate aos 45 do segundo tempo, porque esse processo legislativo ele passa pela Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados essa pressão para redução foi tão forte que o texto aprovado na Câmara dos Deputados ele tinha eliminado completamente a figura de reserva legal e de APP. Nós perdemos literalmente toda essa proteção. E quando o texto vai para o Senado, é que aí ele é alterado, e os senadores é que reintroduziram essa figura da APP no artigo 4º da lei, e também da reserva legal. Então, felizmente, né, mesmo com as críticas que surgiram a partir desse processo, né, mas, felizmente, nós conseguimos manter essa regra de proteção geral para o país inteiro, né, que obviamente se aplica também à Mata Atlântica, garantindo um mínimo de proteção, pelo menos nesses espaços que são espaços mais vulneráveis, espaços mais sensíveis. Para a Mata Atlântica, nós temos, além dessa lei, que é uma lei geral, nós temos uma lei especial. E aí agora nós entramos, né, particularmente na Mata Atlântica. Só para a Mata Atlântica nós temos uma lei, que é a Lei 11.428 de 2006. E aí é importante frisar, por que nós temos essa lei? Nós temos essa lei porque em 1988, quando foi aprovada a nova Constituição Federal, tem um capítulo, essa Constituição ela foi bastante inovadora, né? Sim. Ao introduzir todo um capítulo sobre meio ambiente, e nesse capítulo de meio ambiente, que é lá no artigo 225, nós temos um parágrafo que estabelece alguns ambientes do território nacional como patrimônio nacional. Dentre eles está a zona costeira e a Mata Atlântica. E o que esse parágrafo da Constituição diz? Que todos esses ambientes que são definidos como patrimônio nacional, eles terão o uso, inclusive dos seus recursos naturais, regrados por lei. Então, veja, nós utilizamos durante muitos anos e continuamos a utilizar a Mata Atlântica de acordo com os nossos interesses, e até então eram os nossos interesses que definiam os critérios de uso. A partir de 88, isso começa a mudar. Não é mais assim. Mata Atlântica e a própria zona costeira são patrimônios nacionais. Então, nós precisamos ter uma regra para definir como é que o Estado, como é que o município, como é que o cidadão proprietário de uma área na Mata Atlântica vai poder utilizar os recursos desse ambiente. Bom, veja, a Constituição é de 88, né? E nós tivemos a Lei da Mata Atlântica aprovada em 2006. Então, olha o lapso de tempo, né? Nós ficamos praticamente 15 anos de debates no Congresso Nacional
para ter a aprovação dessa lei especial, que é a Lei da Mata Atlântica. Mas antes, é importante lembrar isso, como havia essa grande dificuldade de aprovar no Congresso Nacional uma lei, já em 1990 foi editado um decreto, que é o Decreto 99.547, que foi um decreto que basicamente proibiu toda e qualquer forma de intervenção na Mata Atlântica que implicasse em supressão de vegetação. Aí dá para te imaginar a gritaria que isso gerou. Sim, exato. Então, isso foi imagina, foi um caos. Partindo do dado de que quase toda a nossa área urbana do país está baseada em área costeira, em área de Mata Atlântica, eu não me recordo, mas imagino a gritaria. E no nosso caso, né, do estado de Santa Catarina, né, é um dos estados que tem seu território integralmente na Mata Atlântica. Sim. Então, prefeitos e governadores foram loucura. Isso é inviável, é impossível, isso vai acabar com a economia, enfim. Bom, mas esse decreto ele foi editado em 90 e por uma razão também bastante peculiar. Nós estávamos nesse período, como país, né, se preparando para sediar a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, que ocorreu no Rio de Janeiro em 92, né? A lendária já Rio 92 ou Eco 92. Então, o Brasil precisava mostrar algum serviço, né? E a Mata Atlântica e a Amazônia estavam muito no foco, mas a Mata Atlântica, particularmente, por conta, e aí disso que a gente estava falando no início, né? Na Mata Atlântica, nesse período, houve um intenso movimento da sociedade, com várias organizações surgindo, né, com muito ativismo, cobrando do Estado uma maior proteção para esses espaços da Mata Atlântica, que esse pouco, né, que sobrou, né? O próprio surgimento da SOS Mata Atlântica foi bem simbólico, né, porque eles usavam aquele slogan: estão tirando o verde da nossa bandeira, né? Então, a Mata Atlântica representava, né, esse lado, o verde, né, chamando também para essa verve patriótica, né, que a gente precisava garantir esse patrimônio. E aí, como isso estava também na pauta internacional, e o governo Collor, né, queria mostrar, não só mostrar serviço, mas se projetar internacionalmente, ele chamou para o Ministério do Meio Ambiente, na época, né, uma pessoa que já tinha um histórico de ambientalista reconhecido internacionalmente, que foi o José Lutzenberger, e foi na gestão do Lutzenberger que surgiu esse decreto. Mas, obviamente, que por conta de toda essa pressão, esse decreto não durou muito, né? Ele, em 93, logo depois, né, de realizada a Eco 92, o Lutzenberger foi embora e o decreto foi alterado. E aí surgiu o decreto 750, que aí já flexibilizava, né? Ele já estabelecia um grau de proteção, mas ele estabelecia algumas possibilidades de uso. Ou seja, não era como aquele anterior, que tudo que sobrou agora fica intocável. Então, entra, já a partir do decreto 750, Daniel, essa noção de que, de acordo com o tipo de vegetação, se é uma vegetação primária ou uma vegetação secundária, e se a vegetação for secundária, se ela está no estágio inicial, médio ou avançado de regeneração, você pode ter autorizações para intervenções mais ou menos acentuadas. Sim. Em outras palavras, se já é uma área de Mata Atlântica muito degradada, uma secundária em estágio inicial, o decreto 750 praticamente permitia a supressão completa e conversão, né? Então, tinha lá uma capoeira, eu quero fazer uma roça, teria problema, pelo 750 podia. É óbvio que daí, se a gente estivesse falando de uma mata já secundária em estágio avançado, ou, o que era bem raro já na época, né, uma mata primária,
Aí, nessas circunstâncias, as possibilidades eram muito restritas, né? Basicamente, só nos casos de utilidade pública o interesse social. Sim. E isso foi praticamente mantido, né, com a edição da Lei da Mata Atlântica em 2006. Então, hoje, a Lei da Mata Atlântica ela não é uma lei que protege os 1.300 quilômetros quadrados de Mata Atlântica original. Tudo que já foi convertido não é objeto de aplicação da lei. Então, por exemplo, para ficar bem claro, né, para quem está nos ouvindo, Santa Catarina tem todo o seu território abrangido pela Mata Atlântica. Então, em qualquer lugar do território catarinense, em tese, nós aplicaríamos a lei da Mata Atlântica. No entanto, se eu estou em Santa Catarina e estou tratando de um espaço que hoje não é mais um remanescente de vegetação, é uma cidade, é uma roça de repolho, ou é uma pastagem de gado artificial, né? Isso não é remanescente natural. Sobre esse espaço, não há aplicação da Lei da Mata Atlântica. Sim. Então, a Lei da Mata Atlântica, é importante deixar isso bem claro para vocês entenderem, né? Ela não se aplica sobre todo o território original, ela se aplica apenas sobre aqueles cerca de 10% de remanescentes que restaram, né, a partir Sim. dessa exploração que ocorreu nesses últimos 5 séculos. Então, veja, nós demoramos muito para criar a proteção, né? Sai uma norma já no momento em que mais de 80% da vegetação havia sido convertida, e sobre essa área convertida não há nenhuma previsão de exigência de recuperação. Sim. A lei é muito clara, ela não se aplica sobre essas áreas. E da mesma maneira que o decreto 750, a lei da Mata Atlântica, ela também traz um grau de proteção diferenciado de acordo com o tipo de vegetação. Então, se é uma mata primária, aí sim nós temos um grau de proteção que é praticamente equiparado, né, ou até superior ao que é previsto para a APP. Uma área de vegetação primária de Mata Atlântica, ela somente pode ser suprimida em situações excepcionais e para atividades ou obras elencadas e declaradas como de utilidade pública. Então, não é para qualquer uso. Né? Então, só para uma situação absurdamente excepcional. E, mesmo assim, né, essa obra de utilidade pública tem que ter um estudo que comprove que eu não tenho uma outra alternativa locacional para implantar essa obra. Né? Porque também não faz muito sentido. Você tem vou construir uma estrada, aí tem um decreto de utilidade pública. Não, é preciso, todo mundo precisa dessa estrada. Mas eu tenho uma extensa área já degradada que não é mais remanescente. Por que eu vou botar o traçado da estrada exatamente sobre um remanescente, já que sobrou tão pouco? Né? E nós tivemos um conflito agora muito recente que ilustra bem isso, que foi lá no Rio de Janeiro, né? Talvez alguns de vocês tenham acompanhado, foi apresentado um projeto para a criação de um novo autódromo no Rio de Janeiro. Sim, sim. Veja, primeiro um absurdo, né? Porque desde quando o autódromo pode ser caracterizado como obra de utilidade pública? Né? É um autódromo para que a Fórmula 1, né, pudesse ser sediada no Rio de Janeiro. Sim. E a proposta original, defendida e apresentada pelo próprio governo do Rio de Janeiro, foi implantar esse autódromo sobre um remanescente de Mata Atlântica em estágio avançado. Né? Veja, num território em que você tem inúmeras outras áreas já alteradas, que poderiam ser objeto de implantação desse autódromo, mas, obviamente, que o que acontece? Esse exemplo ele ilustra bem isso, né, Daniel? De um modo geral, as outras áreas já estão com atividades econômicas. Já tem casa que o cara teria que indenizar, já tem uma indústria que tem que ser modificada. Então, veja como isso, as nossas prioridades, né, enquanto Estado, ainda colocam sempre o ambiente como o lado mais frágil. Né?
Bom, é muito mais fácil eu jogar para cima de um remanescente de floresta, que lá não vai ter casa nenhuma, não vai ter construção para eu indenizar, e aí eu baixo um decreto aí de utilidade pública e a gente consegue suprimir aquilo e implantar o autódromo. E se não houvesse uma grande mobilização da sociedade, né, com vários cidadãos do Rio de Janeiro e de todo o país, inclusive acompanhando a audiência pública e fazendo pressão, né, isso teria saído, né, sem dúvida. E na maioria das vezes esse é o quadro, né? A pressão política ainda é muito grande. É preocupante a gente vê isso diversas vezes quando começa a acompanhar a área ambiental, porque muitas vezes para o poder público e para grande parte dos setores produtivos, o meio ambiente, apesar de garantir uma condição habitável, muitas vezes, nas cidades e no entorno, ele sempre é visto como altamente dispensável, né? A primeira ideia sempre é acabar com um remanescente, com um fragmento de floresta, e isso é bastante preocupante, né? E, infelizmente, tem sido a regra, né? O grande embate, né, que quem defende o meio ambiente está diretamente envolvido é exatamente esse. Sempre há uma justificativa para que novas atividades se façam sobre esse pouco que restou de Mata Atlântica. Porque aí a regra é, não, mas nos outros já estão ocupados. Então, assim, aquilo que a gente falou, o ambiente sempre acaba se estabelecendo como o lado mais frágil desse embate. E se a sociedade também não se mobiliza, né, é o que a gente tem assistido. Essas coisas vão acontecendo e a cada ano que passa, esse número esse quantitativo de remanescentes só diminui, o que é realmente uma tragédia nacional, considerando a riqueza, né, que representa a Mata Atlântica. Um outro aspecto que é importante a gente ressaltar aqui, Daniel, pensando em termos de aplicação e operação da própria Lei da Mata Atlântica, é destacar que Mata Atlântica não é só floresta, né? Isso também é um outro dado que gera, às vezes, muita confusão para quem não é técnico. Na Mata Atlântica, nós temos diversos ecossistemas, inclusive ecossistemas campestres. Aqui em Santa Catarina mesmo, nós temos vários municípios na região do Planalto que a vegetação original é de campo. São os campos de altitude, como nós temos em Urubici, São Joaquim, Lages, Curitibanos. Sim. Essa vegetação de campo de altitude é vegetação da Mata Atlântica. Ela também é um remanescente, né? Não é floresta. E durante muito tempo, essas áreas, por não serem florestas, né, elas sequer recebiam a atenção, né, do poder público em termos de quando se falava em termos de licenciamento de atividades, né? Então, veja, se não é floresta, não tem problema. Então, muita área de campo de altitude foi convertido aqui no nosso Planalto, né, principalmente para plantios de pinos, sem nem haver licenciamento ambiental sobre esse argumento. Não, isso não é floresta e, portanto, não teria problema nenhum ter conversão. Então, havia sempre essa noção equivocada de que a área que não é floresta é área degradada. E isso não é verdade, né? Os campos de altitude são áreas de vegetação climática, isso é, para aquela condição, né, topográfica, ela é o máximo da expressão que a vegetação consegue desenvolver, e normalmente são consideradas como relictos vegetacionais ou refúgios vegetacionais, que normalmente representam uma vegetação mais antiga, né, que era a vegetação que dominava aqui o nosso território num período anterior em que o clima era mais seco e frio, né, e que, à medida que o clima foi se tornando mais ameno com esse processo de tropicalização, as florestas foram avançando, mas nessas áreas mais frias e altas, nós ainda temos vários desses espaços com campos de altitude que estão protegidos, sim, pela Lei da Mata Atlântica. Na faixa litorânea, é um outro exemplo, a complexidade é maior ainda, né, nos ambientes de restinga.
restinga, eu posso ter restinga arbórea, né? A gente tem matinhas de restinga com árvores altas, mas eu tenho áreas na restinga em que a vegetação é herbácea, Sim. ou é arbustiva. E não porque alguém cortou e ela está se regenerando. Porque naquele espaço, né, os sedimentos são tão recentes que a vegetação ainda não consegue naturalmente ir além de um conjunto de plantas de porte herbáceo ou arbustivo. Então, isso é vegetação primária. Né? Então, mesmo que ela seja uma vegetação de porte baixo, mesmo que ela seja uma vegetação, às vezes, rala, mas se essa é a vegetação original, é a vegetação climácica, significa dizer, é o máximo de desenvolvimento que a vegetação consegue produzir naquelas condições, essa vegetação é primária e a ela é dado o mesmo grau de proteção que a Lei da Mata Atlântica confere para uma floresta intacta. Sim. Então, isso é muito relevante e importante, Daniel, porque é onde nós temos também, nos licenciamentos ambientais aqui no litoral, muitos erros, né? Às vezes por imperícia, mas muitas vezes por indução mesmo. Né? As pessoas, técnicos, procuram literalmente dourar a pílula, né? Querendo fazer parecer que uma área primária de restinga herbácea é um ambiente alterado, e aí procuram caracterizar isso como uma vegetação secundária em estágio inicial, e aí facilmente o IMA, ou o órgão ambiental do município, acaba licenciando atividades que convertem completamente aquilo. O que é completamente irregular, né? É uma arbitrariedade, é uma ilegalidade flagrante, e que é inadmissível que os órgãos que atuam no SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, então os órgãos licenciadores no município, no estado, não tenham, né, técnicos que possam fazer a aferição para coibir esse tipo de situação. Né? E, infelizmente, é mais frequente do que a gente possa até imaginar. Né? E é um problema bastante sério, e muitos desses espaços de restinga a gente está perdendo exatamente por conta dessa manipulação grotesca que é feita nos licenciamentos. Né? E aí é óbvio que a pressão econômica é muito grande, porque normalmente restinga herbácea e subarbustiva é essa restinga mais próxima da praia, que é onde os terrenos são mais valorizados, né? Onde todos querem construir para ficar de frente para o mar. Então, há uma pressão econômica muito grande. Essa pressão econômica ela se reflete numa pressão política, né, que incide também sobre técnicos, sobre os agentes públicos, e se não houver um controle social maior, né, se nós não tivermos associações, ONGs, entidades aí da sociedade civil fazendo esse acompanhamento, né, fiscalizando e cobrando do poder público uma maior consequência e responsabilidade nesses processos, o risco da gente acelerar enormemente a perda desses ambientes litorâneos é muito acentuado, porque aqui em Santa Catarina, hoje, talvez seja um dos ambientes de maior pressão, né, que nós temos, são esses ambientes de restinga, exatamente por conta, né, dessa grande pressão associada à especulação imobiliária ligada ao turismo de verão. Né? Sim. E só para fechar, complementar para vocês, né, essa revisão sobre os instrumentos de proteção, como é que eu faço essa caracterização? Né? Se uma vegetação é primária, é secundária. Se uma vegetação secundária é em estágio inicial, médio avançado. Isso não é feito apenas a partir da capacidade discricionária de cada um de nós técnicos. Foram editadas várias resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que estabelecem os parâmetros para que a gente faça essa caracterização. Então, também, se uma caracterização é mal feita, Daniel, não é tão difícil da gente contestar, porque os parâmetros são os que estão na resolução. Então, por exemplo, nós temos para Santa Catarina resoluções do CONAMA para a Restinga, que é a resolução, uma resolução particular para a Restinga de Santa Catarina, que diz como é que eu chego à conclusão que uma vegetação é primária ou secundária aqui em Santa Catarina, numa restinga, e se ela é secundária, o que eu posso
concluir como sendo estágio inicial, médio ou avançado. Então, eu posso também comparar e ver que um engenheiro florestal, um biólogo que atuou lá para um empreendedor, fez um laudo frágil ou um laudo até mesmo fraudulento, e a partir dessa constatação com os parâmetros que estão na resolução, a gente pode objetivamente contestar. E da mesma maneira, nós temos resoluções para ambiente de floresta, né, para ambiente de campos de altitude, e tudo isso a partir de parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, porque foi a Lei da Mata Atlântica que remeteu ao CONAMA essa competência, para que o CONAMA definisse os parâmetros para análise dos estágios sucessionais e definição de vegetação primária e secundária. Então, hoje, a Lei da Mata Atlântica, com as resoluções do CONAMA, que já foram praticamente todas elas editadas, né, para o país inteiro, com o decreto 6.660, que foi o decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, nós já temos todo um arcabouço, em termos de instrumento jurídico, concluído para garantir essa proteção. O que a gente precisa é se apoderar desses instrumentos, se organizar enquanto sociedade, para que, como uma sociedade, né, democrática, a lei seja cumprida. E nós possamos, assim, exercer o nosso papel de cidadão também, acompanhando e cobrando o poder público para que os instrumentos de proteção que já estão definidos no nosso ordenamento jurídico sejam respeitados e seguidos, já que, como eu falei no início, para o poder público não tem outra opção, ele é obrigado a seguir a lei. Exatamente. E interessante que o professor João comentou, essas resoluções do CONAMA sobre as áreas de restinga, de floresta e de campos de altitude, inclusive para os estágios de regeneração ou estágio primário, ela cita inclusive espécies que são características de cada estágio. São as espécies indicadoras. Na verdade, todas as resoluções do CONAMA, elas obrigatoriamente têm que trabalhar com 9 parâmetros básicos que foram estabelecidos na lei. E esse é um outro ponto que chamou atenção para esse aspecto. É bem interessante isso, Daniel, que é um outro problema que a gente vê com muita frequência. Sempre que você vai fazer uma caracterização, você precisa fazer análise, pelo menos, desses parâmetros básicos que a lei exige. Sim, então, eu não posso fazer a caracterização de uma formação somente a partir dos dados de área basal, somente a partir dos dados de DAP médio, de altura média. Eu tenho que fazer essa caracterização cotejando pelo menos esses parâmetros básicos que a lei estabelece, que aí inclui, né, espécies indicadoras, é um dos parâmetros básicos. Mas existem outros, né? E é importante que a gente fique atento a isso. Né? Sempre que vocês se depararem, né, com algum laudo feito por um técnico aí para subsidiar um processo de licenciamento, a primeira checagem é essa: o cara fez lá a caracterização da vegetação, observando pelo menos aqueles 9 parâmetros básicos. Se não fez, ele já não está cumprindo a lei. E é relativamente comum a gente ver isso. Por exemplo, no caso de florestas, o cara vai lá e faz a conclusão de que é uma floresta em estágio inicial, porque ele calculou e tem lá, deu uma área basal de X e deu um DAP médio de Y. Ora, ele só usou 2 parâmetros. Né? Área basal e DAP médio são 2 parâmetros que a lei exige, mas tem vários outros, e eles precisam ser cotejados. Então, muito boa a lembrança desse pormenor, né? Porque esse é um ponto também que a gente tem que ficar bastante atento. E esses parâmetros, eles são decorrentes de... Eu já acompanhei, fiz alguns cursos nessa área de inventário florestal e já acompanhei. Eles são parâmetros que muitas vezes dependem do treinamento do profissional e também da interpretação do que ele está vendo ali, né? E aí, nesses pontos é que ocorre que muitas vezes, como o professor João comentou, né, que o profissional tenta adaptar a situação de forma que acabe atendendo ao que o contratante dele, a pessoa que que contratou a execução daquele serviço,
quer, né? Porque muitas vezes o profissional é coagido, entre aspas, economicamente, né? Ele fica com receio porque por conta dessa pressão do setor produtivo para que que o local seja aproveitado economicamente, né? Porque Esse é um problema, com é, certeza, né? Mas, é, assim, exatamente para fugir dessa... Porque, isoladamente, Daniel, cada parâmetro tem um grau de subjetividade, é óbvio. Por sim, que a lei estabeleceu um conjunto de parâmetros mínimos? Exatamente para reduzir esse grau de subjetividade. Então, eu tenho que cotejar pelo menos aqueles 9 parâmetros, e aí, obviamente, que se você está trabalhando com um conjunto maior, essa subjetividade é reduzida, né? Agora, sim, trabalho só com um ou dois parâmetros, ali está jogada toda a minha subjetividade em cima só daquilo, e aí, a partir só da área basal média, eu vou concluir que isso é estágio inicial ou médio. Isso é que a lei não permite. E aí, por isso que sim, a gente está chamando a atenção. Sempre que vocês se depararem com um inventário desses, né, que está subsidiando um projeto de licenciamento, verifiquem se o profissional seguiu à risca o que a lei determina. Todos aqueles parâmetros, os quantitativos e os qualitativos, foram aferidos e se eles realmente condizem com o ambiente que está lá, né? E aí, portanto, é importante que a gente tenha esse acompanhamento também por pessoas da área, né? Do local, sim, que conheçam o espaço, né? Porque se eu sim, recebo aqui um inventário de uma área que eu nunca vi, não conheço, fica difícil eu tecer qualquer tipo de crítica, né? Mas a atuação das organizações locais é muito importante exatamente por isso, porque aí são pessoas que conhecem, que sabem exatamente o que tem lá, né? E os processos de licenciamento, muitas vezes a gente, como leigos, e até pessoas da área, né, que não tem muito contato, eles são públicos, né? A população pode acessá-los, pode solicitar Todo processo ambiental, informações. todo processo ambiental é público, né? Aliás, a legislação brasileira, nesse aspecto, avançou bastante. Hoje, todo processo administrativo, por regra, é público. Sim, É aquele caráter de restrição, hoje, no Brasil, é exceção, né? Então, eu não posso deixar de fornecer qualquer tipo de documento num processo administrativo público para qualquer cidadão que tenha interesse. sim. A Patrícia Debrassi, nossa presidenta, ela está acompanhando a live, ela infelizmente hoje não pôde participar, e ela até lembrou aqui nos comentários no Facebook, nós fizemos um documento, João, uma carta chamada Propostas para uma cidade, para pensar uma cidades ambientalmente responsáveis. Nós elencamos em conversas com todos os membros da associação, né, foi algum tempo de discussões e nós elencamos 42 pontos que nós julgamos importantes aqui para a nossa região, a princípio, né, Balneário Camboriú e Camboriú, e sobre diversos temas, desde preservação ambiental, que é o principal interesse da nossa instituição, mobilidade urbana, diversos temas. Esse documento ele acabou viajando o Brasil inteiro no final, nós disponibilizamos ele e começou no boca a boca pelas redes sociais, porque nós temos membros que são de fora e o documento viajou bastante. E tem um ponto que ele fala sobre o plano municipal da Mata Atlântica, né, que os municípios têm prerrogativa de fazer um documento desses, né. E aqui na região a gente verificou que é uma região que ainda tem bastante fragmentos de mata, né, bastante remanescentes, e que não tem nenhuma legislação municipal específica, né. E aí a Patrícia ainda lembrou, que ainda perguntou como que a gente poderia, talvez, estimular poder público a proceder, né, à elaboração desse documento, né? O que você nos sugeriria? Então, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, ele está previsto na Lei da Mata Atlântica, e só que ele não existe uma obrigatoriedade do município fazer.
Como é que isso Sim. foi previsto na Lei da Mata Atlântica? Na Lei da Mata Atlântica foi criado também um fundo, que é o Fundo Mata Atlântica. O plano de recuperação e conservação da Mata Atlântica está na lei como um dos requisitos para que o município pudesse acessar os recursos do fundo. Então, a ideia foi assim, não precisa criar obrigatoriedade, mas você faz uma amarração que vai induzir os municípios a quererem elaborar seus planos para poder ter recurso do fundo. O grande problema é que o Fundo da Mata Atlântica até hoje não foi regulamentado. Ele está criado em lei e não existe na prática. Regulamentação nenhuma. Então, os municípios que têm produzido seus planos municipais têm feito em função dessa cobrança, dessa articulação de organizações da sociedade, né? Mas não há exatamente uma obrigatoriedade. Veja, essa é uma demanda que vocês poderiam estar levando, né, ao prefeito, ao futuro prefeito, né, porque realmente é um avanço. Veja, mesmo Florianópolis, que é a capital do estado, só agora, nesse ano de 2020, aprovou o seu plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Isso porque várias entidades vêm há muito tempo, né, tentando sensibilizar os governantes, mas só agora que isso foi possível. E o interessante é assim que esse plano, normalmente nos municípios, ele é feito em parceria com organizações da sociedade civil. É óbvio que a partir de uma articulação com o poder público, mas envolvendo técnicos de ONGs, de associações, junto com os técnicos do órgão ambiental, elaboram o plano e depois esse plano ele é formalmente aprovado, né, e passa a se constituir no plano, que é um documento que dá as diretrizes para se fazer conservação e recuperação da Mata Atlântica no município. Ele é altamente relevante, importante, e fica aqui até um apelo para que vocês também invistam nisso, né, e para que os municípios de vocês aí possam também elaborar seus planos. Claro, é uma das intenções que a gente tem, né, que esse plano foi passado, inclusive, para os candidatos a prefeito dos municípios aqui, para candidatos a vereador também, e nós pedimos que eles acusassem o recebimento disso, então nós colocamos isso para eles e a nossa intenção é trabalhar agora nos próximos 4 anos em cima dessas demandas, né? Porque, como nós citamos conversando com o professor Lauro Eduardo Baca, né, faz 2 semanas, nós fizemos uma live com ele, bastante interessante, inclusive está no nosso canal do YouTube, e essa nossa live aqui, nós vamos colocá-la depois no canal do YouTube, vai ficar disponível no Facebook e também no canal do YouTube da associação. E como nós conversamos, a Patrícia estava presente também, a nossa presidenta, a gente, muitas vezes, o leigo, ele pensa o meio ambiente como aquele fragmento de mata que está lá isolado e ninguém vai lá mexer, mas não, a própria mobilidade urbana faz parte influencia o meio ambiente. Quase todos os aspectos da nossa vida, eles têm ligação direta ou indireta com a questão ambiental. Então, nós construímos esse documento em cima disso e a intenção é trabalhar em cima desses pontos que vão englobando todas essas questões e nos auxiliam a ter um direcionamento, né, para ter um diálogo com o poder público em cima dessas questões ambientais. E agora nós estamos, né, Daniel, também vivendo, né, um tempo de mudanças climáticas em que as consequências dessas mudanças sobre o nosso dia a dia estão sendo sentidas de maneira bastante severa, né? Então, períodos de estiagem que comunidades inteiras ficam sem água na torneira, o transtorno que isso representa, né? Depois você tem um período de chuvas excepcionalmente elevada, que aí inunda tudo. Então, essa falta, né, ou melhor, esse desequilíbrio climático, ele está trazendo, né, já
está impondo a nós uma série de novos desafios, e fica cada vez mais claro que a conservação de elementos do ambiente natural é um caminho absolutamente indispensável para que a gente construa estratégias de adaptação a essa nova situação. Não há como a gente imaginar uma sustentabilidade mesmo de cidades sem a conservação de ambientes naturais próximos, integrados à própria cidade, para que a gente tenha uma condição, uma qualidade de vida razoável. Isso está ficando cada vez mais evidente. E aí, em muitos casos, inclusive, Daniel, com essa necessidade premente, né, de ter também ações de recuperação. E aí, principalmente dessas áreas mais sensíveis, áreas como áreas de mananciais, né, falta d'água talvez seja o fator que as pessoas mais diretamente conseguem perceber, né, essa relação. Então, se você tem períodos de estiagem prolongada, se os mananciais não estão protegidos, obviamente que eles se exaurem de forma muito mais rápida do que aqueles mananciais que têm uma boa reserva de cobertura vegetal no entorno, né? Então, garantir a conservação dos nossos mananciais é uma forma de garantir também uma tranquilidade maior e uma condição mais adequada de ter suprimento de água durante todo o período. Então, vários desses fenômenos nos mostram que conservar o meio ambiente é também uma condição de sobrevivência para nós, né? Uma condição inescapável de garantir uma condição de vida minimamente razoável, e que todos nós temos que assumir, né, essas responsabilidades individualmente, e como cidadão também está cobrando dos nossos governantes maior consequência para que a gente possa estar construindo um futuro melhor. Com certeza. Então, João, acho que nós vamos, por hoje, encerrando por aqui, te agradecendo, né, para a gente não se alongar muito, não exigir demais de você, e agradecer a sua disponibilidade, né, desde o início. Eu conheço o professor João já há algum tempo, e tenho contato profissionalmente com o professor João, e eu ainda brinco sempre que, ainda conversando com o pessoal, quando eu o convidei, eu disse que é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o que faz, e que gosta de falar sobre isso, né? Então, as pessoas que fazem com paixão e que gostam de falar sobre aquilo que fazem, sempre tem algo, por menos que seja, sempre trazem algo relevante e trazem um ânimo muito bom para a gente, né? Então, agradecer. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e eu atualmente também estou na coordenação da rede de ONGs da Mata Atlântica, né? Então, vocês, à medida que se organizarem também, fica aqui o convite para integrar a rede de ONGs da Mata Atlântica, que é uma organização que busca congregar todas as entidades de defesa da Mata Atlântica, e ser esse braço mais político, né, das organizações nessa luta de conservação da Mata Atlântica. E depois também lembrar que nós estamos entrando agora na década da restauração, né, instituído pela ONU. E de todos os ambientes do planeta, talvez a Mata Atlântica seja uma das que mais precisa de restauração, né, pelo tudo que a gente falou. Então, agradeço muito o convite, a oportunidade de a gente estar passando essa mensagem, e da mesma maneira fico aqui à disposição, qualquer outro momento que eu puder colaborar com vocês aí da Comprema, fica à vontade, Daniel, tu tens os meus contatos, e agradeço também a todos aí que nos acompanharam, né, nesse bate-papo sobre os aspectos gerais aí de proteção da Mata Atlântica. Muito obrigado, um grande abraço e vida longa à Comprema. Que assim seja. Eu só vou fazer um adendo, fazer um adendozinho rapidinho que eu não citei no início. Vocês, o pessoal que está nos acompanhando e que posteriormente assistir esse vídeo,
vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais, né, tanto o Instagram como o Facebook, o canal no YouTube, e podem vir fazer parte com a gente, não precisam necessariamente estar aqui na nossa região, né, a gente convida sempre, principalmente, pessoas que tenham vontade de fazer a diferença, de fazer alguma coisa para fazer a diferença, né, para estar junto. Então, ficamos à disposição, né? Agradecemos de novo o professor e encerramos por hoje a nossa live aqui, agradecendo a presença de todos.